do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Alegrai-vos, exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos, ó Deus, que na gloriosa ressurreição do vosso Filho, restituístes a alegria ao mundo inteiro. Pela intercessão da Virgem Maria, concedei-nos gozar a alegria da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Caríssimo irmão e irmã, hoje nós meditamos a liturgia do quarto domingo da Páscoa, também conhecido como o Domingo do Bom Pastor, Belo Pastor. Cada ano nos é proposto um dos trechos deste Evangelho de São João. Então, estamos sempre no mesmo Evangelho, mas em trechos diferentes. E o que nos diz hoje o Evangelho? Naquele tempo disse Jesus, em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. Ora, tenhamos em conta aqui como era o redil das ovelhas no tempo de Jesus. Era feito de pedras e no alto tinha algo feito com espinhos, ou ainda eram plantas espinhosas para que as ovelhas não pulassem e não fugissem dali. Então, este redil protegia as ovelhas da fuga, mas também da invasão. E é por ali que entram os invasores, não pela porta, não pelo lugar que realmente é o acesso, mas sim por outro lugar. E ainda temos em conta mais um fato, que Jesus está dizendo não é uma parábola, mas Jesus está dizendo um enigma. É esta a palavra utilizada no Evangelho de São João. É um enigma. Então, o bom pastor, o belo pastor, mais do que parábola, é enigma. Sigamos. A esse o porteiro abre, o pastor, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Ora, então sabemos muito bem que Jesus é o porteiro, é a porta, é o pastor. Jesus chama as ovelhas, elas escutam a sua voz e ele as conduz para fora. Por quê? Porque as ovelhas sabem que o pastor vai levar a cada uma delas para um pasto verde, ou ainda para águas limpas, boas águas para beber. Então confiam na voz do pastor. E por isso, ao chamá-las, ao escutar sua voz, elas se deixam conduzir. E aqui já há algo que nos questiona. Nós nos deixamos realmente envolver pela palavra do pastor, pela palavra de Cristo, pela sua voz, pelo seu exemplo? E tenhamos ainda mais diante de nós. Quando se fala do redil, a palavra utilizada no grego, também é como um jogo de palavras que Jesus faz. Uma palavra muito próxima à lei. Então, é Jesus que tira da lei do redil, daquela lei que nos fecha, para vivermos a lei dele, a lei do amor. E para compreendermos ainda melhor a palavra também utilizada no grego, é êxodo. Então, quando tira as ovelhas, ele leva as ovelhas a fazer o êxodo, o caminho. O caminho agora para seguir a ele. Não é que o Senhor não quer para nós a lei. Sabemos muito bem que
Ele veio para dar pleno cumprimento à lei e aos profetas. Porém, Jesus nos tira aquilo que nos prende e não nos faz viver a lei no amor, a lei do amor verdadeiro. É isso que Ele quer fazer conosco. É este caminho que Ele quer que nós trilhemos com Ele, saiamos de uma vida religiosa fechada para vivermos uma vida de intimidade com Deus, uma vida religiosa plena. Mas o quanto nós nos dispomos a fazer este caminho, a viver do seu Espírito Santo, dos seus ensinamentos, da sua lei, do seu amor em nós e do seu amor em nós para também com os demais. Continuemos. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, somente as ovelhas que realmente são dele, o seguirão. Sem temor. Tenhamos em conta, estamos lendo este evangelho dentro do tempo pascal, ainda é Páscoa, de certo modo. E com isso, para onde o pastor das ovelhas caminhou? Em qual direção ele foi para receber e nos dar a ressurreição? Nós sabemos muito bem, para o caminho da cruz. Porém, nós, enquanto verdadeiras ovelhas, se somos ovelhas do Senhor, como ele diz, as que são suas, ele faz sair. Quem não é dele, quem não quer seguir este caminho, quem não quer passar pela cruz, pelo amor verdadeiro, para beber desta fonte de água viva que o Espírito Santo dá, este mesmo não, não receberá em si o amor, não receberá em si a vida, não receberá a água cristalina, a água pura que o Senhor quer dar, não receberá o pasto verdejante, porque a ovelha não se identificou com o pastor, quis seguir a outro pastor, porque o risco da idolatria, mais uma vez, aos ídolos, não somente aos ídolos enquanto deuses, mas também a todas as coisas que nós colocamos à nossa frente, os nossos olhos fixos nela, nesta vida, mais do que no Senhor, mais do que a vida que Ele nos proporciona, mais do que a santidade que Ele nos diz. E o que temos escolhido, irmão e irmã? Qual é o pastor verdadeiro? Não digamos que é o Senhor com certeza, mas nos questionemos, realmente estou seguindo o belo pastor? E recordemos, quando Jesus fala, eu sou o bom pastor, que não está no trecho de hoje, ele fala, eu sou o belo pastor, eu sou o modelo a quem todos devem seguir, mas nós o estamos seguindo. Nós temos intimidade com a sua voz, com a sua palavra. Continuemos. Mas as minhas ovelhas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E como bem sabemos, a ovelha somente reconhece a voz do seu pastor, não a voz dos outros pastores. Mas realmente, nós não conhecemos a voz dos estranhos? Ou nos deixamos levar pelas vozes dos estranhos, pela voz das tentações, dos prazeres, das vontades? Se for assim, irmão e irmã, tenhamos em conta, recordemos, nós ainda não estamos vivendo plenamente do bom pastor. Continuemos. Jesus contou-lhes esta parábola, como disse, não é parábola, este enigma, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo.
Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então vemos aqui o Senhor falar de si como porta. Recordemos, se o redil representa aquilo que guarda as ovelhas, que reúne as ovelhas para proteção, e representa em certo aspecto, ao longo deste texto e os trechos que leremos nos próximos anos, templo. Mas Jesus agora é o templo. Está falando do templo do seu corpo, da sua vida. Quem entra neste templo, entra na liberdade. Quem vive nele, vive a verdadeira liberdade de filho de Deus, como diz São Paulo. Mas nós, irmãos e irmãs, o que temos feito? Temos atravessado esta porta, vivido a vida de Jesus, imitado, caminhado onde quer que Ele nos conduza, ou temos seguido os ladrões e assaltantes, aqueles que querem nos tirar do Senhor, do caminho do amor verdadeiro a Deus e ao próximo. E assim nos perdemos no caminho de Deus. O Salmo é o Salmo nosso conhecido, o Salmo 23. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Recordemos, não é que não me falta coisa alguma de material. Ele é tudo que eu tenho. Então, eu não preciso de mais nada. No original hebraico, o Senhor é tudo. O Senhor é a minha proteção, é a minha força, é o meu sustento, é tudo, é tudo. Mas realmente o Senhor é o nosso tudo. Na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, estamos no dia de Pentecostes e escutaremos uma vez mais esta leitura em Pentecostes. Pedro de pé no meio dos 11 apóstolos levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel conheça com plena certeza. Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados, e vós recebereis o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Vemos o texto de hoje colocar diante de todos aqueles que, em certo aspecto, participaram ativamente da morte de Jesus, pela proximidade em relação ao tempo. Mas recordemos que nós também temos a culpa por conta dos nossos pecados, porque Cristo morreu por nossos pecados, como diz Pedro. E assim, o que acontece? O batismo é a força e o divisor de águas. É a porta, onde nos tornamos ovelhas de Cristo. E diz São Pedro: convertei-vos e sejam batizados, e assim recebereis o Espírito Santo. Então é necessário a conversão. E Pedro mais adiante vai unir, em certo aspecto, texto com o Evangelho. Salvai-vos desta gente corrompida. Qual gente? Todos aqueles que não seguem o Evangelho do Senhor. De segui-los, de imitá-los. Não que, então eu quero dizer que eu tenho que evitar, nunca mais falar. Não. Mas não imitá-los, não invejá-los, não querer segui-los,
não dar ouvidos ao modelo de vida que eles querem nos propor, aquilo que difere do Evangelho, aquilo que difere da lei do amor de Jesus, dos ensinamentos do Senhor. Mas nós realmente temos vivido este processo de conversão? A segunda leitura da carta de São Pedro nos diz: Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Aqui vemos um poema de São Pedro, onde nos fala que devemos de suportar, antes do poema, que devemos de suportar com paciência ter feito o caminho do Senhor, ter vivido para Ele. Porque para os homens isto será causa de desprezo, de perseguição, para nós. E daí começa o poema. Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo. Então, Jesus sofreu por nós, para que fosse exemplo para nós. Por quê? Porque ele sofreu em relação àquilo que também diz anteriormente ali São Pedro, praticando a verdade, o bem. Ele só fez o bem, porém sofreu por fazer o bem, realizando a vontade do Pai. E nós devemos de seguir seus passos, devemos de caminhar após ele, onde quer que ele vá. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Sabemos muito bem disso. Jesus, o homem santo por excelência, jamais falou uma mentira, porém, sofreu tudo o que sofreu, porque os homens não suportaram ver o bom exemplo de Cristo. Não queriam sair da sua ligação do pecado. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Vemos a ação de Jesus diante das dificuldades com os demais e a ação que nós devemos imitar também em nossas vidas. Esta mesma ação. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, nossos pecados estavam sobre ele, e nós devemos de morrer para os pecados nossos e viver para a santidade de Deus. Esta é a batalha que devemos de ter, a conversão que devemos de experimentar em nossas vidas. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda das vossas vidas. Vamos mais uma vez agora falar diretamente, pastor. Antes, nós andávamos pelo mundo, vivendo tudo aquilo que qualquer um propunha, qualquer um no sentido de qualquer ídolo, mas nós agora, conhecendo Jesus, São Pedro nos diz, devemos de ter uma vida nova, de receber a vida verdadeira, a vida que vem do céu. E não somente uma vida meramente humana, mas buscar esta identidade divina de Cristo e colocá-la aplicada em nossas vidas, vivendo cada vez mais como santos, para que possamos um dia participar plenamente da glória do Senhor nos céus. Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, que interceda por cada um de nós e nos ajude cada vez mais a viver tudo aquilo que o Senhor nos propõe, todos os seus ensinamentos, toda a sua palavra, escutando plenamente e verdadeiramente a sua voz, para que assim, crescendo na santidade, sendo verdadeiros filhos de Deus e verdadeiras ovelhas do seu rebanho, possamos nos identificar com o bom pastor e chegar um dia à sua glória nos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado.
por intercessão da Santíssima Virgem Maria, sob o seu título da Divina Pastora, São José, seu castíssimo esposo, e todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, e tudo que vos pertence, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado dia a todos.